meus irmãos. Queremos cumprimentarmos a todos com a santa paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecermos a Deus por este momento. Estamos aqui agradecendo ao Senhor por estarmos louvando a Deus por todas as coisas que o Senhor nos tem feito em nossas vidas. Somos gratos a Deus por este privilégio, por este momento de estarmos a refletirmos e meditarmos um pouco o que a palavra de Deus ela nos ensina, o que a palavra de Deus ela nos edifica nos momentos que vivenciamos, nas situações que passamos no dia a dia da nossa vida. Isso não é surpresa a gente passar por certa dificuldade, porque enquanto estamos aqui no mundo, a gente somos sujeitos a passar por dificuldade. A gente passamos por momentos que pensamos que não vamos conseguir, mas louvamos a Deus que o Senhor nos tem nos ajudado, nos dado força, nos dado graça para passarmos. Deus nunca vai tirar ninguém da prova, Deus nunca vai tirar ninguém da dificuldade, mas a gente vamos passarmos com Ele. Nós vamos vencermos a batalha, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci, vós também vencerás. É esta razão que a gente temos de se alegrarmos, de agradecermos a Deus por todos os benefícios, apesar de tantas coisas que vêm na vida do cristão, mas sabemos uma coisa, que a nossa fé está firmada nele. Essa é a esperança que cada crente, cada um de nós temos de estarmos de pé, é de estarmos verdadeiramente confiando nas suas palavras, confiando naquilo que o Senhor nos falado para nós, que Ele está conosco até a consumação do século. Deus nunca vai deixar a gente só, ainda que a tribulação seja tão difícil para as nossas vidas, mas Ele está conosco. Possamos observarmos a Bíblia Sagrada quando possamos ver Daniel, quando foi jogado na cova do leão. Quem estava com Daniel? Foi Deus. Deus é quem estava ali no controle de todas as situações. Quem pensava que Daniel fosse morrer, quem pensava que só haveria restos mortais de Daniel, mas se enganaram. Deus estava lá, na cova do leão. Deus está contigo, Deus está conosco, dentro dessa cova, dentro desta dificuldade, dentro dessas limitações, dentro dessas situações que passamos no dia a dia da nossa vida. São dias espinhosos, são dias difíceis, são dias que precisamos se policiar mais, precisamos verdadeiramente se prepararmos para a batalha. Não uma guerra de arma, não uma guerra de bomba, mas uma guerra espiritual. Porque nós vemos que o apóstolo São Paulo, descrevendo a carta em Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele disse: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar pronto, firme, contra as ciladas astutas do diabo. É esta propósito, é este momento que a gente temos, é de se revestir. Como é que eu vou se revestir? Será que eu vou colocar uma arma, uma couraça, uma espada, um escudo? Mas quando o apóstolo ele fez estas ilustrações, não foi simplesmente a falarmos simplesmente por armas materiais, mas foi armas espirituais. Foi o preparo espiritual para vencermos. E o apóstolo São Paulo ele usa essas ilustrações, usa esse momento, usa esse contato para nos ensinarmos, nos abordarmos de uma forma tão tremenda nas nossas vidas, que a gente precisamos verdadeiramente estarmos preparados, estamos prontos para qualquer batalha que vem nas nossas vidas, para vencermos, para conseguirmos suportarmos as dificuldades desta vida. Porque o diabo está aí como um leão bramando a quem possa tragar.
Aquele que está de vacilo, ele vai tragar, ele vai destruir, ele vai acabar. Quantos lares estão neste momento passando por desabor? Quantas famílias estão neste momento passando por situações difíceis? Muitas vezes os filhos já não se entendem mais com os pais, nem os pais se entendem com o filho. As esposas que muitas vezes estão vivendo por aparência pelos seus esposos, por muitas vezes não ter mais aquela intimidade, não ter mais o seu afeto, o seu amor, o seu carinho, e muitas vezes dorme até separado em uma cama, em uma casa. As pessoas não veem simplesmente, aparentemente, parece estar tudo bem, mas estão passando por crises espirituais, crise do relacionamento, do seu amor, da sua família. Quantas famílias estão em crise? Porque não é só em crise em Covid-19, não é só em crise, muitas vezes em condições financeiras, mas as famílias estão em crise, a igreja está em crise, não em crise em condições físicas, mas espiritual. Quantos crentes estão perdendo a batalha, estão desfalecendo, estão caindo, estão deixando os seus objetivos, o seu primeiro amor, o seu propósito com Deus. Quantos crentes começaram bem, hoje já não tem mais aquele vigor, já não tem mais aquela força, já não tem mais aquele propósito, estão esfriando espiritualmente. A gente precisa voltarmos ao primeiro amor, como está escrito no livro de Apocalipse, quando descreve para aquela carta que estava passando uma crise espiritual. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja que estava diante da vontade de Deus, mas foi perdendo a vontade, foi perdendo o objetivo, foi perdendo o amor, foi perdendo verdadeiramente a graça de Deus. Quando o crente ele perde a graça de Deus, quando o crente ele perde verdadeiramente esse objetivo, ele começa a fraquejar, ele já não é mais aquela pessoa que tem desejo de buscar Deus, ele não é aquela pessoa que muitas vezes tem um propósito, tem aquele desejo de cantar, de louvar, mas vai perdendo o amor. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a trazer novamente as bênçãos espirituais sobre nossas vidas, a trazer um grande avivamento, não de barulho, porque as pessoas pensam que avivamento é barulho, é zoada, é alguém que profetiza, é alguém que fala em mistério. Não, avivamento é uma mudança de vida, é uma mudança de caráter, é alguém que verdadeiramente tem um testemunho, tem uma vida avivada, uma vida poupada, uma vida está diante da vontade de Deus, não como ela quer, não como as pessoas pensam. Nós observamos quantas pessoas por aí pensam que avivamento é um barulho, é uma zoada, é alguém que esteja profetizando, falando mistério. Não, avivamento é quando alguém verdadeiramente, a gente vê uma vida avivada, uma vida transformada, uma vida dedicada a Deus. Mas que o Senhor nos ajude, que Deus ajude as famílias, que Deus ajude a todos nós a poder vivermos uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para que possamos estarmos de pé, para que possamos continuarmos esta batalha, para que possamos continuarmos verdadeiramente lutando, vencendo. Muitas vezes são batalhas sangrentas, são batalhas que muitas vezes ferem nossos sentimentos, são batalhas que muitas vezes tentam nos atingir, mas esta é a luta do cristão. Existem altos e baixos, existem momentos que estamos felizes, mas tem momentos que estamos infelizes. Tem momentos que muitas vezes a gente estamos tão alegres, estamos abraçando, estamos muitas vezes, temos de fartura, mas tem momento que a gente vai no nosso armário, não tem um pão para comer, não tem um arroz para botar no fogo, não tem um alimento para que a gente possamos verdadeiramente se alimentar. As pessoas pensam que ser cristão é de bonância, é apenas ter fartura dentro dos lares, é ter bonância, ter paz, é ter uma felicidade. Não, ser cristão
ser alguém que professa a sua fé como crente em meio a este caos, em meio a um mundo corrompido, em meio a um mundo violento, em meio a um mundo, muitas vezes, em uma situação tão carnalidade. A gente vê hoje as leis como está sendo mudadas, as pessoas estão lutando, para mudar as leis, para desvirtuarmos aquilo que Deus nos ensinou. Deus, Ele nos criou para sermos um adorador, para sermos verdadeiramente aquilo que nós fomos criados com o seu propósito. Mas nós vemos que o diabo está lutando através das leis, usando esses homens que têm autoridade para mudar as leis, os princípios bíblicos, aquilo que é verdade, aquilo que nós fomos ensinados através da sua palavra. Homem é homem, mulher é mulher. Não se pode verdadeiramente mudar aquilo que Deus criou. Deus não criou duas personalidades. Deus não criou dois gêneros. Deus criou homem e mulher para servirmos, para estar de lado um do outro. Nós observamos que o homem ele não vai dar luz. Apenas as mulheres que dão a luz, que cria seus filhos, que amamenta seus filhos. Mas o homem é para trabalhar, é para viver, é para suar, é para estar verdadeiramente como pai de família. Mas possamos observarmos o que está acontecendo hoje. As coisas estão acontecendo de uma maneira tremenda, mas tem muitos que estão dormindo. A gente precisa se despertar, a gente precisa voltarmos ao primeiro amor, os primeiros objetivos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Não temer o que está acontecendo, porque chegará um momento que a gente vai ser jogado nas praças para ser morto. Vai chegar um momento que a igreja vai passar por situações difíceis, perseguições dentro das leis. É o que está acontecendo. Veja que através desta enfermidade, através desta Covid-19, quantos projetos de leis, quantas coisas tentaram para fechar as portas da casa do Senhor, lutando para que a igreja não possa verdadeiramente propagarmos o amor de Cristo, porque a igreja é a base deste mundo. Depois que esta igreja foi arrebatada, não haverá verdadeiramente paz neste mundo, não haverá verdadeiramente algo tremendo na vida das pessoas, uma transformação, uma libertação, mas as pessoas vão viver iludido. As pessoas vão viver uma vida aparentemente como tivesse paz, como a Bíblia nos mostra no livro de Apocalipse. Haverá uma falsa paz, haverá uma falsa união, haverá falsas coisas que vão acontecer depois que esta igreja for arrebatada. Enquanto essa igreja está aqui no mundo, enquanto nós estamos a propagarmos, Deus está lutando, Deus está salvando, Deus está trabalhando, Deus está libertando, Deus está abrindo os olhos de pessoas. É por isso que a gente devemos estarmos preparados do que vai acontecer, do que vai haver. A gente precisa verdadeiramente tomarmos uma posição de cristão, porque não é nome, não é aparência, não é um paletó, não é uma biblioteca, não é apenas uma posição eclesiástica que não vai salvar. Mas o que vai salvar se a gente estiver enquadrado com a Bíblia Sagrada. Eu não me canso de falar, eu não me canso de falar aquilo que é verdade. Enquanto nós não estivermos enquadrados com o que a Bíblia nos ensina, nós possamos ter conhecimento de B, de C, de A, de tantas coisas, mas se a gente não tiver verdadeiramente como a Bíblia nos mostra, nos ensina, nos instrui para vivenciarmos uma vida santa, uma vida separada, uma vida dedicada a Deus, um coração contrito, um coração sem ódio, um coração sem amargura, um coração sem inveja, não aparentemente, porque Cristo não vem buscar aparência. Cristo vem buscar um povo santo, um povo lavado, temente, um povo separado. Não importa qual a sua dominação, se você é batista, se você é presbiteriana, se você é congregacional, se você
renovado, se você é pentecostal, se você é puritano, se você é calvinista. Mas que importante é que a gente estejamos dentro dos princípios bíblicos, para que possamos estarmos preparados. A gente vê a diferença de um, de outro, de tantas coisas, mas lá no céu não vai haver diferença. Não haverá modelo de placa, placa B, placa C, placa U, não. Haverá apenas uma placa. Aqui estão os salvos, os lavados, remidos, aleluia, aqueles que está escrito no livro da vida. Não é placa, não é nome, não é congregação, mas é uma vida santa, é uma vida separada diante da santidade de Deus, para que possamos vencermos estas situações que estamos viciados neste mundo, porque Jesus está voltando, Jesus está anunciando, mostrando a nós, mas tem muitos que estão dormindo, tem muitos que estão angustiados dos pensamentos, preocupados com condições financeiras, preocupados com bem, preocupados com riqueza, com status, com tantas coisas desta vida. Mas a maior importância não é galgar dinheiro aqui. O que adianta tanto dinheiro? O que adianta ter tantas coisas nesta vida? Ter um carro do ano, um carro blindado, um carro não sei de quê. Mas se a nossa vida não estiver diante do altar de Deus, a gente vai ficar com o carro do ano. A gente vai ficar com dinheiro no banco. Mas se a gente tiver, como a Bíblia nos ensina, a gente vamos subir. Vamos rompermos ao terceiro céu. Vamos chegar lá. Vamos cantarmos o hino da vitória. Vamos louvar naquele grande coral. Vamos vermos o Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia. Veja que honra pessoas como nós, pecador, falho, pó, cinza. Vê o Senhor, vê as marcas da cruz que Ele passou por nós, como João descreve, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que explicação tem o amor de Deus? Que explicação tem deste amor tão incomparável? O que é a gente para que o Senhor nos ame? Quem somos nós para que o Senhor tenha de misericórdia? Somos nada. Tanta gente que se acha ser, tantas pessoas que são tão orgulhosas, não importa se é cristão ou não cristão, mas são pessoas tão soberbos, pessoas tão cheias de eu, se acha tão melhor do que fulano, do que Beltrano, muitas vezes quer humilhar, quer pisar, quer fazer como quer. Mas lá não haverá este tipo de pessoas. Deus amou a todos nós, indiferença de cor, indiferença de raça, indiferença de linguagem, indiferença de intelectual ou não intelectual, de gente gordo, gente magro, mas Deus nos amou, com defeito ou sem defeito, com braço torado ou sem braço, ou com muitas vezes uma perna ou com duas pernas. Deus, Ele não vê indiferença nenhuma, mas Ele nos amou, um amor incomparável, um amor que não tem explicação. A gente muitas vezes declaramos o amor, dizemos que amamos, que mora no nosso coração, mas muitas vezes nós falhamos. Nós falhamos diante deste amor. Amor não é brinquedo. Amor não é simplesmente uma frase para se dizer só apenas por paixões, por emoções. Quantas pessoas que se apaixonam por alguém por emoções. Quantas pessoas por causa da boniteza, aí diz que ama, mas quando a idônea, a idade vai chegando, começa a mudar o seu corpo, as pessoas já não conseguem mais amar, vai procurar outra, ou com muitas vezes o seu jeito, a sua maneira de ser, porque tem pessoas que são grosseiros, tem pessoas que são calmos, tem pessoas que têm o seu jeito de ser. Cada um tem a sua maneira, o seu comportamento, o seu pensar, o seu falar. Nem todo mundo é igual. Somos diferentes um do outro. Mas o caminho é o só. O amor é um só.
É um amor incomparável. Ainda que muitas vezes tivemos uma deficiência física, somos cegos, não temos um braço, não temos uma perna, somos tronchos de um corpo. Muitas vezes o nosso psiquém não é aquele psiquém com a mente tão sadia, mas tem problemas psicológicos. Mas Deus nos amou, Deus nos ama, não importando como somos nós, se somos pecador. Quantas pessoas alcoólatras Deus tem transformado, tem resgatado, tem salvado. Quantas pessoas que viviam no prostíbulos, viviam na prostituição, estavam nas praças vendendo seu corpo, se prostituindo, mas o Senhor disse: eu te amo, eu quero você para a minha obra, eu quero você para ser alguém, para estar falando do meu nome. Quantas pessoas que roubava, que matava, que estrupava, mas o Senhor transformou. Alguém interroga, possa dizer: mas como é que Deus ama uma pessoa desse tipo? Mas é um amor incomparável. Deus, ele não olha para os nossos defeitos. Davi, ele fez uma oração quando ele pecou contra Deus. Ele disse: Deus, tira tudo de mim, mas não retire o teu espírito. Aleluia. Não retire este amor, esta misericórdia. Pode tirar o reinado, pode tirar a minha posição, mas eu quero o teu amor. Eu quero a tua misericórdia. Mas as pessoas não entendem ainda, não compreendem, se acham tão inferior do que o outro, se acham tão melhor do que o outro, por muitas vezes ter um conhecimento básico, por muitas vezes ter um curso, por muitas vezes ter condições financeiras, por muitas vezes ser uma pessoa influente. Mas isso não é motivo de a gente querer se achar que somos. Isso é apenas um dom. Deus tem colocado em nossas vidas para que a gente tenhamos um pouco de sabedoria, mas para fazer a sua vontade, para falar da sua grandeza. Não foi para nos achar que somos um pregador, que somos um cantor, que somos alguém. Nós não somos ninguém, somos pó. Estava lá na lata do lixo, nós não prestava para nada, mas o Senhor nos resgatou. Deus te resgatou, não para ser soberbo, não para ser eu, não para ser melhor, mas Deus te resgatou para a glória e louvor do seu nome. Deus não resgatou ninguém para se achar tão importante, por muitas vezes ter um cargo, por muitas vezes ter uma posição no trabalho, na igreja, mas as pessoas deixam se levar. O diabo tem lubriado as pessoas para se achar que é tão importante, porque tem influência, porque expressa bem, porque muitas vezes tem condições financeiras, por muitas vezes ter um intelectual tão elevado, mas que caímos em si, que vemos a realidade, que vemos o que está acontecendo no mundo. O mundo passou por lições, o mundo passou por uma situação para entender e compreender que o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus não tem tamanho, não tem fim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quem pode explicar? Será que a ciência pode explicar este amor? Será que a medicina pode explicar este amor? Será que a NASA pode explicar este amor? Será que os senhores e a senhora podem explicar este amor? Para Deus nos amar, para Deus nos perdoar nossos pecados, as nossas ações, porque pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos. Nós não somos pessoas imbatíveis, nós não somos um super crente, somos falhos, somos pó.
mas o que nos garante de estarmos em pé é este amor, é esta misericórdia que estende de geração a geração. Se Deus não olhasse a gente, por muitas vezes sermos uma pessoa irrepreensível, se Deus olhasse apenas pessoas, se fomos uma pessoa perfeita, sem nenhum defeito, possamos ver isso nos livros de evangelhos, quando possamos observarmos e meditarmos as cartas que nos mostram para nós como Deus, Ele achou as pessoas mais importantes, pessoas cegos, pessoas leprosos, pessoas que viviam em prostíbulos, pessoas que viviam em uma situação tão caótica, deficiência física, pessoas que estavam aleijadas. Ele, aleluia, foi em busca destas pessoas. Ele não foi em busca de pessoas que era tal, era assim, era assado. Mas eu gostaria de aproveitarmos neste momento para acompanharmos a nossa reflexão, o texto bíblico, para nós darmos procedência a esta pequena reflexão da nossa pequenez. Agradecemos a Deus pelas orações, continue orando, continue intercedendo a Deus por este momento. Nós não queremos fama, mas queremos falarmos a palavra de Deus. Quando muitas vezes as portas se fecham, Deus abre outra porta. Quando alguém diz que não quer, mas Deus, Ele abre porta. Deus, Ele faz como que nos dá sabedoria. Porque somos instrumento de Deus. Não possamos ficar calados em meio às bênçãos, às maravilhas, os milagres. Quando alguém tem raiva da gente, quando alguém persegue a gente, quando alguém muitas vezes põe uma pedra na nossa frente, Deus vai lá. Aleluia, e nós passamos, e nós propagamos, e nós dizemos que Ele é grande. Grande é o Senhor dos Exércitos, Ele é tremendo. Mas eu gostaria de estarmos compartilhando com os queridos irmãos. Abra sua Bíblia, se pudermos, para a nossa alimentação da nossa alma. Nós tomamos café, nós almoçamos, jantamos, e esta é a hora do momento da reflexão, do alimento do céu, que é a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz: E depois de havermos uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém, se aproximam as portas das ovelhas, e um tanque chamado em hebraico Betesda, da qual tem 5 alpendre, e neste jazia grandes multidões de enfermos, cegos, mancos, e esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia, um certo tempo, ao tanque era agitado, e as águas, primeiro que ali descesse, depois do movimento das águas, sarava qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos. Aleluia. 38 anos que se achava enfermo. Jesus vendo e dizendo, e sabendo que estava neste estado, e havia muito tempo, disse: Queres ficar sã? Meus queridos, como nós falamos e estávamos também, propagamos também, temos uma live com o nosso querido, nosso irmão Lucas,
nos convidou para nos trazermos uma reflexão, mas não sei qual foi o motivo de ele não estarmos assim fazendo a vontade de Deus. A gente não pode parar, mas a gente temos que falarmos do que Deus nos tem colocado em nossas vidas. Mas que Deus abençoe o nosso querido. Vamos estarmos orando por ele, pela sua família, pelo seu filho, pela sua esposa, para Deus lhe ajudar, para Deus fazer milagre em sua vida. Mas vamos refletirmos um pouco qual este texto que é conhecido da Igreja do Senhor. É um dos textos que nos fala muito bem, de uma forma tão tremenda e edificante para as nossas vidas. Quando o escritor João, descrevendo a importância, as situações que Jesus ele resolveu curar pessoas que não tinham nenhuma característica, pessoas que eram desprezíveis, pessoas que não tinham nome, pessoas que muitas vezes eram abandonadas pela sua família. E vemos que Jesus ele foi convidado para uma festa, uma das festas mais importantes de Israel, onde todos iam agradecer a Deus pelos milagres, pelas colheitas que era feito. E nós observamos que esta festa trazia muitas pessoas para ali agradecer a Deus, fazer seu sacrifício, suas oferendas, suas ofertas a Deus, no modo de agradecimento ao Senhor pelos milagres que Ele tenha feito. E sabemos que esta festa tão importante, tão sagrada para os judeus, porque era um momento de agradecer os alimentos, aquilo que eles tinham colhido, e nós observamos que era um agradecimento a Deus, e todos tinham que ir ali àquela festa agradecer a Deus pelos benefícios que o Senhor tem. Esta festa não foi criada apenas neste momento, mas quem se lembra aqui da Bíblia Sagrada, quando nos mostra em Ruth, quando nós observamos que quando Israel estava passando por uma situação difícil, nós observamos que a família de Noemi foram para uma terra distante, uma terra porque Israel estava passando por um caos, havia uma grande fome, uma grande necessidade, e eles não queriam morrer. E vendo que a outra terra estava sendo produzidos seus alimentos, apesar dos deuses que eles adoravam, apesar dos costumes que ele vivenciava. E nós observamos que Noemi, com seu esposo, foram para aquela terra, uma terra que não era apropriado para o Deus que ele servia. E nós observamos que durante aquela terra, eles passaram por um momento difícil, pagaram o preço por causa da desobediência, por não ficar no lugar. Quantas pessoas não estão no lugar e pagam preço? E nós observamos que Deus estava trabalhando, Deus estava preparando, mas por causa da incredulidade, por muitas vezes aquele povo esqueceram as maravilhas, os projetos, os objetivos que Deus tinha na vida de Israel. E nós observamos que Israel começou a abandonar Deus, a esquecer de Deus. E Deus achou de bem cessar a terra, fechar os céus. Como nós vemos quando a Bíblia nos mostra, quando possamos observarmos Abacuque, que nos fala sobre isso, no capítulo 3, versículo 16, quando ele fala a respeito desta situação, destas ilustrações que aconteceu ali em Israel. E nós observamos que Deus fechou a terra, Deus fechou tudo, a oportunidade para que aquele povo pudesse se alimentar. E nós observamos que a fome era grande ali, mas
Noemi e seu esposo foram-se embora para aquela terra. E observamos que, passando os tempos, eles tiveram os filhos cresceram ali. E nós observamos que eles se casaram com mulheres estranhas, mulheres que não eram de agrado de Deus. E nós observamos que houve uma situação que os filhos de Noemi começam a adoecer, a ficar doentes, e ali morreram. E ficaram ali as suas esposas, também o seu marido morreu também. E nós observamos que eles pagaram o preço, pagaram uma situação tão difícil por não esperar a vontade de Deus, por não se reconhecer, aleluia, que estava distante da vontade de Deus. E nós observamos que muitas vezes as pessoas querem escutarmos palavras que edificam a sua vida, massageiem seus egos, para que venha verdadeiramente trazermos uma mensagem: Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer. Mas muitas vezes a gente precisa se chegar a Deus. Precisamos se aproximarmos de Deus para que o Senhor se chegar a nós, para que as bênçãos de Deus sejam prósperas sobre nossas vidas. E nós observamos ali que Noemi pagando aquela situação e ficou ali com as suas noras, e observamos que Noemi, já angustiada, triste pelo que tem acontecido, perdeu seus filhos, perdeu seu esposo e projeta para voltar para a sua terra natal. Mas nós observamos que havia ali uma das suas noras, aleluia. Deus começa a trabalhar de uma maneira diferente, a dar uma lição diferente, ao modo de confiar, a esperança, o modo de se aproximar de Deus. Nós observamos que Ruth, aleluia, ela nos dá uma grande lições, ela nos dá verdadeiramente uma confiança, apesar de ela não servir ao Deus de Israel, apenas servir ao Deus Molocos, onde se oferecia criança como sacrifício. E nós observamos que ela agora começa a confiarmos, porque a palavra foi enchendo o seu coração, e ouvimos a palavra, gerou fé, gerou confiança diante daquelas situações. E a Bíblia nos mostra que aquela senhora Ruth e Noemi, quando ela dispensa as suas noras, mas Ruth, ela insistiu. Ruth deu uma palavra tão tremenda, tão gloriosa, tão maravilhosa. Ela diz: aonde puser os seus pés, eu também puseres. Aonde tu for, eu também irei. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Que confiança, que esperança. Porque qual era o propósito? Qual era a visão daquela mulher? Qual eram os seus pensamentos? Qual era o seu futuro? Ela seguiu a mulher viúva, já de uma idade idônea, sem condições nenhuma de gerar filhos, porque a lei dava a determinação de ela poder casar com seus irmãos. Mas Noemi já era uma pessoa idônea. Mas ela assim arrisca o seu conforto, a sua família, o seu lar, para seguir uma mulher já de uma idade, viúva, arrasada pelas situações da vida, pela surpresa, pelas angústias, pelos momentos de aflição, da calamidade que veio sobre aquela família. Que decisão Ruth tomou, que propósito Ruth tomou de seguir uma mulher que está passando por uma calamidade. E ela provou isto
esta calamidade, perdeu seu esposo. Qual era a sua esperança? Ela poderia muito bem arrumar outra pessoa, se casar. Mas ela disse: aonde tu fores, eu irei também. Aonde pisares, pisarei eu também. O teu Deus é o meu Deus. Que confiança! Confiança não é só simplesmente por termos alguma coisa. Confiança não é simplesmente por termos bens materiais, mas é ter o que não tem. É poder verdadeiramente ver pela fé a providência de Deus, o milagre de Deus, a ação de Deus, Deus curando, Deus fazendo. Ainda que muitas vezes a gente não vê nada, ainda que muitas vezes está tudo fechado, não tem condições nenhuma. Mas ela teve esta confiança. Ruth teve esta esperança. Ela disse: aonde tu fores, irei eu também. Eu vou. Eu não vou desistir. Eu vou em frente. Eu não vou parar. Aleluia. Será que a gente passarmos por estas situações, será que temos essa confiança? Ou queremos pararmos muitas vezes por uma cara feia? Queremos parar muitas vezes por as situações difíceis desta vida, pelas perseguições. Queremos desistirmos por qualquer coisa desta vida. Mas Ruth nos deu a lição. Ruth nos ensinou, nos preparou para este momento. Quantas pessoas desistiram por causa de uma doença? Quantas pessoas pararam, desistiram por muitas vezes estava de pé porque estava indo à igreja, mas depois que a igreja fecharam, desistiram. A sua fé era apenas artificial. A sua fé não era a fé verdadeira, afirmada. Crente que é crente, ele é crente no fogo, crente na água, crente na tempestade, crente no vendaval. Ele não arreia suas armas, ele não desiste, ele só não aceita as coisas erradas, só não aceita muitas vezes aquilo que não é da vontade de Deus. Ele não vai se conformar, ele não vai se conveniar com as coisas erradas. Mas crente que é crente, ele luta para as coisas que é certa, o que é verdadeira, o que é santo, o que é verdadeiramente da vontade de Deus. Crente, ele não se aceita com as coisas erradas, as coisas errôneas, de grupinho, de arrumadinho, de jeitinho, para querer destruir, para querer muitas vezes deixar de fazermos o que é certo para fazer o que é errado. Mas crente que é crente, ele é crente de verdade. Ele tem caráter, ele é um sal, ele é a luz, ele é diferente. Ruth nos mostrou isso. Eu vou, Noemi. Aonde tu pisares, pisarei eu também. Aonde tu fores, eu também irei. O teu Deus é meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é grande, meu irmão. Deus é grande, minha irmã. Tenhamos verdadeiramente confiança uns em Deus. Não apenas por nossas condições financeiras, não apenas porque nós temos bens materiais, não, mas que tenhamos verdadeiramente esta base, esta confiança, esse propósito diante de Deus, para vencermos todas estas tribulações desta vida, porque vem o vento sopra, o vento bate, o vento quer derrubar, mas a gente chega lá do outro lado. A gente chega verdadeiramente nos objetivos que Deus tem. A gente vai cantar o hino da vitória.
E nós observamos que Jesus foi convidado para esta festa. Era uma festa tão importante, mas Jesus resolveu ir para um lugar onde tenha coxo, onde tenha pessoas cegos, onde tenha pessoas que não tenham condições nem de se levantar, estava acamado tanto tempo, pessoas que eram desprezadas pela sua família, porque as pessoas amaldiçoavam pessoas que nascessem com deficiência, pessoas que nascessem cego, pessoas que nascessem de uma maneira tão difícil. E nós observamos que Jesus ele resolveu ir ao tanque chamado Siloé. E nós observamos que aquelas pessoas que estavam ali em desprezível, aquelas pessoas que estavam ali abandonado, aquelas pessoas que estavam ali esquecido, Jesus resolve ir ali. Jesus resolve, aleluia. E nós observamos que todo ano descia um anjo e aquelas águas eram agitadas. O primeiro que descesse ali recebia a cura. E nós observamos que havia alguém entre aquelas pessoas de maior necessidade, de maior carência, mas as pessoas não se importaram, as pessoas não se preocuparam, as pessoas não se importaram com a situação daquele homem, mas queria ser primeiro, queria chegar, queria ser curado, queria receber, não se importando com a situação das outras pessoas, mas se importando com as suas situações. E nós observamos que Jesus ele foi ao encontro deste homem, que ninguém se importou, ninguém se preocupou, todos queriam descer, todos queriam receber milagre, não olhava para a dificuldade do outro, se o outro precisava, se o outro não precisava, se a doença era pior do que o outro, mas cada um queria ser curado, cada um queria receber a sua vitória. Estamos vivenciando esse tempo que as pessoas não estão se importando com a dificuldade das pessoas, não está se preocupando com a situação que está acontecendo. Cada um quer ser, cada um quer ter, cada um quer chegar, mas não querem verdadeiramente olhar a dificuldade das pessoas. Se olha apenas para si, é para si, é para si, é para si, mas não olha a necessidade, não ajuda, não socorre, não vai orar. É mais fácil orar em casas, pessoas que têm condições financeiras, apenas usar os dons espirituais, usarmos aquilo que Deus tem dado, muitas vezes apenas para vender, como se fosse comércio. Dom espiritual não é comércio. Deus não deu os dom para nós sermos comerciante, mas foi para fazer a obra de Deus, socorrer alguém que precisa de socorro. Mas muitas vezes, porque se acha o profetizo, vai na casa de João, porque João vai dar um trocadinho, vai dar um benefício. Vai na casa de fulano porque ele pode ajeitar uma posição eclesiástica. Mas muitas vezes alguém que está lá, dizendo: Deus, ninguém me visita, ninguém chega aqui para fazer uma oração. Aleluia. E muitas vezes a noite está tão escura, a situação está tão difícil, que se sente tão só, apesar de sentir a sua presença, de sentir a graça de Deus, mas muitas vezes se sente a vontade de alguém que lhe visite,
Mas muitas vezes alguém visita B, visita C, porque tem condições financeiras, mas não visita A, porque é uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem tanta aparência, nem tantas coisas que as pessoas possam dar a um valor. O seu valor é mesmo que nada, é como menor de que 5 centavos. É mais fácil a gente querer 100 real do que 5 centavos. Mas Jesus não se importou se essas pessoas eram pessoas humildes, se tinha condições, se ia oferecer os melhores sacrifícios. As pessoas estavam preocupadas com os melhores sacrifícios, as melhores ofertas. Quantas pessoas estão mais preocupadas com as ofertas? Se aquele vai ofertar tanto, se aquele vai ofertar tanto, mas muitas vezes não está preocupado com as condições daquela pessoa. Jesus não estava preocupado se as pessoas iam oferecer suas ofertas maiores, melhores, não. Jesus foi aquele tanque onde estavam aquelas pessoas humildes, simples, indeplorável. Aleluia, oh aleluia. Deus amou o mundo de uma tal maneira que não tem explicações. E nós observamos que ele vai até aquele homem sem esperança, aquele homem, apesar da sua dificuldade, apesar de tanto tempo que ele estava ali esperando um milagre, e ele olha para Jesus, e Jesus interroga ele e diz: quer ficar sã? Ele olha para Jesus de uma incredulidade, sabendo das dissensões, sabendo das situações que ele passara, e nós observamos que ele olha assim: mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Quando o anjo desce e movimenta aquelas águas, ele viu a falta de amor, a falta de esperança, a falta de ajuda, a falta de socorro entre aquelas pessoas. Ele não tinha mais a esperança que alguém fosse pegar ele, colocar no tanque e ele ser curado. E chegar a vez dele de dizer: quero agradecer, eu quero dar meu culto de ação de graça. É mais fácil as pessoas muitas vezes querer a derrota, o fracasso, querer muitas vezes que alguém desista, que alguém pare. Querer que muitas vezes a situação caótica se torne mais pior do que está. Mas Jesus estava lá. Ele trouxe uma esperança viva. Ele trouxe algo de lições para nossas vidas de hoje, para os nossos deleitos espiritual, porque não é só bênção, mas temos que aprendermos lições. Temos que aprender verdadeiramente com o que a Bíblia nos ensina. Cada exemplo, cada texto, cada versículo nos ensina verdadeiramente o caminho, o propósito de Deus. A vida não é sempre tome vitória, receba vitória, deixa fazer, vai acontecer. Não. Tenha lições. Tem muitas vezes testemunhos para nos ensinar, para nos orientar a um verdadeiro amor, a um verdadeiro cristão, que se possa verdadeiramente ter exemplo diante desta sociedade, diante deste cristianismo que se fala de amor, que se prega de amor, mas verdadeiramente é só aparentemente. Não é um amor verdadeiramente praticado. Falarmos é fácil, praticar é melhor.
Jesus está voltando. Temos que sermos exemplos. Jesus, ele nos deu exemplo. Aquele homem que estava lá, 38 anos. Não era 38 segundos, não era 38 minutos, não era 38, não. 38 anos. A sua confiança era zero. Mas Jesus não dependeu da sua esperança, da sua confiança, da sua fé. Mas Jesus, ele fez o milagre acontecer. 38 anos. Queres ficar sã? Queres ficar sã? Deus é grande. Deus não depende de circunstância. Deus não depende da nossa confiança. Quando há o projeto, a vontade de Deus, Deus faz. Mas tem momento que Deus precisa da nossa confiança, da nossa fé, da nossa ação. Mas tem momento que Deus faz. Faz como Ele quer, da maneira como Ele quer e com quem quer. Ele não escolhe pessoas, mas Ele faz. Faz e faz. E ninguém impede o trabalhar de Deus, a vontade de Deus. Possa alguém dizer, mas ele, ela, não. Deus não pediu a nossa opinião, quem seria ou não seria, quem poderia ou não poderia. Deus faz como Ele quer. Porque Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é majestoso, Ele é tremendo, Ele é fiel. Ele faz, Ele opera, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta. Deus é inesquecível, inabalável, tremendo, justo, fiel. Que Deus tenha de misericórdia. Que Deus nos ajude a seguirmos esta lição. Não olhamos para quem sem indiferença nenhuma. Que Deus abençoe os nossos irmãos do Facebook. Que Deus abençoe os nossos irmãos do Instagram. Agradecemos a todos os irmãos. Agradecemos aos irmãos que nos têm cooperado conosco, orado por esta obra. Continue orando para que alguém possa ser impactado, recebido a palavra de Deus. Agradecemos a Deus pelo nosso querido irmão Gerivan. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe a todos. O nosso irmão Léo Judá, abençoa todos os irmãos que nos têm cooperado, nosso irmão Zé, aleluia, nossos irmãos aqui de Araçoiaba, todos os irmãos, né? Nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado para falar da sua palavra. Amanhã estaremos mais uma vez transmitindo uma reflexão da palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao teu coração. Vamos orarmos, vamos buscarmos o Senhor enquanto nós possamos buscar. Enquanto nós possamos invocar, vamos invocar o Senhor, vamos buscar. Porque os dias são difíceis, os dias são maus, os dias cada vez mais são indiferentes, as pessoas estão agindo de uma maneira diferente, não como o que a Bíblia ensina. Estão trazendo diferença dentro do cristianismo. Mas que Deus nos ajude. Que Deus tenha de misericórdia da nossa alma, a gente possa estar escrito no livro da vida e poder ser chamado.
é mais importante do que cargo, de que posições, de que tantas coisas aqui. É o melhor. E que Deus vos abençoe, aos queridos irmãos do Facebook, aos queridos irmãos do Instagram. Agradecemos a Deus pela sua vida, né? Deus abençoe a nossa irmã, Deus abençoe os nossos irmãos. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um. O Senhor é grande, o Senhor é fiel. Deus faz milagre aonde nós não possamos fazer. Deus abençoe a cada irmão.